de volta ao seu programa. Hoje a gente está falando de um tema muito especial, a gente está falando das mães, porque domingo é dia das mães. Já quero adiantar os meus parabéns aqui a todas as mães, porque a nossa audiência massivamente é composta de mães aqui nesse horário na TV Novo Tempo. Então um grande abraço para você que é mãe e acompanha o nosso programa. Eu estou recebendo hoje aqui a Lúcia Bustamante. Ela é psicóloga e ela é coordenadora da Associação Humanitária Amor e Caridade, que é um asilo que fica aqui na cidade de Jacareí, onde é a Rede Novo Tempo de Comunicação. Lúcia, muito obrigado porque você está aqui com a gente. Eu aqui quero te agradecer, Wagner. Eu gostaria de agradecer por estar aqui no seu programa. E me desculpar com o telespectador, porque tá meio difícil falar. Quando a gente... Além da voz, eu tô emocionada com o programa. Muito obrigado. A Lúcia, a gente conversou com ela durante a tarde, ela tava com a voz um pouquinho já, né, ficando ruim, mas agora parece que deu uma pioradinha. Mas a gente vai conversar aqui à vontade. É emoção. Lúcia, você é mãe, tem um filho. Tenho um filho. Quantos anos ele tem? 22 anos. Agora, quando eu fui pro intervalo, eu falei que a gente tinha uma mãe diferente, uma mãe especial aqui. É porque você não é mãe só desse filho, né? Você acaba acolhendo como mãe esses idosos que estão lá nesse asilo. Isso mesmo. Como é essa relação? Então, eles voltam a ser criança mesmo? Na verdade, assim, eu já estou lá há 30 anos, desde bem nova. E foi criando uma cumplicidade entre os idosos e eu. E, assim, na verdade, todos os funcionários, o que a gente pede para cada um, o que a gente solicita é sensibilidade, de perceber a ansiedade do idoso, é carinho em acolher tudo que eles têm. E eu acabo sendo dessa forma com todos eles. Então, assim, eles vão se aproximando cada vez mais e cria-se esse vínculo muito forte mesmo, né? Ô Lúcia, muitas pessoas quando vão ficando mais velhas e pessoas que inclusive moram no asilo acabam ficando muito solitárias. Você acompanha isso no dia a dia do asilo? Então existem, por exemplo, muitas mães que não recebem tanto a visita dos filhos? Ou isso é uma impressão? Não existe, mas hoje muito menos. Por conta do Estatuto do Idoso, que acaba resguardando a presença da família. Ok. Como existe uma parceria entre a Associação Humanitária e a família, eles têm que estar presente com visitas lá. Então hoje não acontece com uma frequência tão grande. Mas então eles conseguem sentir mais de perto esse carinho da família? Nós cobramos, inclusive, que a família esteja presente. Esse é o papel da família junto aos idosos que lá moram. Como é o seu sentimento, Lúcia? Porque você é psicóloga, então você entende dessas relações humanas, dessas relações psicológicas e tem um trabalho focado na terceira idade. E existe muita sabedoria na terceira idade, né? Principalmente uma mãe na terceira idade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar lá ouvindo atentamente para aprender tudo que ela tem para ensinar. Como é essa sua relação sendo mãe do seu filho, sendo mãe desses idosos e ao mesmo tempo aprendendo? Então, o aprendizado é muito grande. Você vai acreditando que está levando algo para eles, mas você sai de lá carregado de aprendizado. É muito, muito bom, é uma experiência que não dá para indescritível, é uma situação muito boa de se viver. Você sente que, voltando a falar naquele tema de repente, os filhos que não dão tanta atenção aos pais, porque vamos parar para pensar, mesmo que existe uma lei que proteja esse contato pais e filhos, esse contato família e idoso, às vezes esse contato, infelizmente, acontece de uma forma mecânica para simplesmente cumprir uma praxe. Eu fico pensando assim, né? A mãe dedica tanto da sua vida, tanto do seu tempo para dar educação para o filho, para cuidar, para dar todo aquele carinho, tudo aquilo que a gente falou no começo do programa. A gente viu agora a Kenísia, por exemplo, que está tomando o maior cuidado com a chegada da Laura e vai se dedicar tanto a essa criança. Como fica a relação de uma mãe que não tem essa presença constante do filho? Às vezes tem a presença física, mas não tem uma presença emocional, o envolvimento emocional
nessa fase de final da vida, terceira idade? Então, Wagner, isso é uma coisa que deixa a gente muito triste. Porque eles têm necessidade, sabe? As conversas ficam repetitivas. Claro. Eles querem muito a presença de alguém, eles sentem medo. É uma coisa que a vida inteira eles passaram coragem para os filhos. E na velhice, eles sentem muito medo. Então, assim, eu pediria para que todos os filhos não abandonassem seus pais. Fico até emocionada mesmo. É muito importante viver esses últimos momentos junto com seus pais. Claro. E assim, é uma troca de experiência mesmo, como a gente já conversou aqui, né? A gente acha que, né, eu tenho 31 anos, então aquela fase, aquela idade plena da vida de lutar, conseguir conquistar o seu lugar no mercado e tal, a gente acha que a gente já é adulto o suficiente para cuidar da nossa vida e tudo mais. Só que como é bom ouvir o conselho dos nossos pais, seja qual for a idade, porque existe alguém nesse mundo que tem mais interesse na nossa felicidade, no nosso bem-estar do que o nosso pai. Não existe, né? Então, Wagner, eu vou falar uma experiência muito pessoal minha. Eu gosto muito do idoso. Uhum. E eu fui filha da minha mãe e do meu pai. E passei a ser mãe deles. Eu cuidei da minha mãe até morrer. E hoje eu cuido do meu pai. Além dos 70 idosos que tem lá. Que estão no então, seu coração. É uma coisa assim, sempre eles têm, com toda a pouca cultura, com a falta de estudo que possam ter, eles sempre têm algo para dizer que acaba nos confortando. Com certeza. Laura, muito obrigado pela sua participação aqui, espero melhoras aí na sua voz e parabéns pelo seu trabalho, pela dedicação que você tem aí com esses 70 idosos. E espero que todos possam ficar muito felizes, essas mães idosas que estão lá no asilo, possam ficar muito felizes nesse próximo domingo. Eu que te agradeço a oportunidade, quero me desculpar com você, Imagina. com o telespectador. Não, a nossa conversa fluiu. Realmente está difícil falar, mas estou muito feliz de estar aqui, Obrigado. Poder passar um pouquinho do que é o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Olha, Feliz Dia das Mães, a todas as mães. Com certeza, muito obrigado, Lúcia. Esse é o seu programa especial de Dia das Mães. Olha, eu quero conversar com você, inclusive, o seguinte. Como foi importante essa conversa aqui com a Lúcia, viu? Mãe não é só na hora que a gente tá precisando, não, viu? Aliás, mãe e pai, né? Eu ouço histórias de idosos que ficam abandonados e tudo mais. E com essa história do estatuto do idoso, realmente isso tem se transformado. Mas vamos cuidar das pessoas que a gente ama desde o começo da nossa vida. Sabe, vamos cuidar das pessoas que estão próximas da gente a todo instante, quando a gente pode se beneficiar disso e mesmo quando a gente não pode. Mas agora é o seguinte, no nosso programa de hoje que está super especial, a gente também vai ter a nossa culinária, então a gente vai aprender a fazer um macarrão que é o macarrão da minha mãe, Dia das Mães. Então a minha mãe e minha avó sempre fazem esse macarrão. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho. Só para você se preparar, papel e caneta na mão, vai estar no nosso blog depois também. Mas para quem gosta do papel e da caneta, a gente vai colocar na tela aí os nossos ingredientes da receita de hoje. Vamos lá? Anota aí então. São 250 gramas de macarrão penne. Então eu vou ensinar duas receitas. A primeira é a salada de macarrão. Então você está vendo aí, salada de macarrão, então 250 gramas de macarrão penne. Aí você vai precisar de um maço de rúcula. A gente está sugerindo aqui a mussarela de búfala, daqui a pouco eu vou explicar. Aí sal a gosto e azeite. Agora, a gente também tem a nossa salada que é de macarrão gratinado. Tem os ingredientes aí também. Anota as duas opções. Vamos lá. Então, macarrão gratinado é muito parecido. Também 250 gramas de macarrão penne, molho de tomate, mussarela e manjericão. Eita, meu filho! Não, eu não acredito que isso tá acontecendo. Gente, essa é minha mãe. Surpresa! Eu vi. Gente, ela não aparece na televisão. Ela odeia falar em público. O que você tá fazendo aqui? Presente do Dia das Mães.
E eu é que ganho o presente? Eu quero saber se você aprendeu direitinho e eu vou comer o que você for fazer. Não, é melhor você fazer e depois eu experimento. Eu quero saber se realmente eu ensinei ele direitinho. Gente, essa é minha mãe, ela tá aqui no seu programa. E não, ainda eu antes de entrar no ar, a Bianca ligou pra mãe dela pra assistir, porque eu ia pedir pra Bianca mandar um recado, acabou não dando tempo. Aí eu falei, bom, eu nem vou pedir pra minha mãe ligar, porque minha mãe é audiência garantida aqui. Então, audiência garantida, gente. Ô, Leilane, produtora, vamos ter uma conversa aqui nós dois. A nossa próxima participante do programa, então, era fake, ela não existe. Ah, ok, era minha mãe. Sim. Então, muito bem. Tá, agora você vai fazer e eu vou experimentar, ver se fica gostoso e eu falo pra vocês. Cadê minha avó? Não quis vir, não? Não, muito longe a viagem. Olha, eu agora me perdi aqui, não sei mais nada, eu vou pro intervalo. Então, gente, eu vou tomar uma água, me recuperar, mamãe aqui no seu programa e a gente volta já. Até daqui a pouco.